Fala, rapaziada, que noite maravilhosa. Corinthians avança, elimina o nosso freguês, e ainda vê São Paulo caindo fora, patético, né? E vê o Flamengo também dando adeus. Corinthians tem um caminho mais fácil a partir de agora na Copa do Brasil também, né? Sobra ali Botafogo, olha lá, então grande chance de título sim na Copa do Brasil. E é uma competição que paga bem, a gente precisa de dinheiro. Mas ressaltando o jogo de hoje também, não acho que foi uma boa partida do trio. E mesmo assim, a gente chegou na casa dos caras, atropelou os caras, implantamos crise e é só alegria. Então já chega com o like, se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e vamos ao vídeo. É a primeira vez que o Corinthians ganha um mata-mata do Palmeiras que não é de Campeonato Paulista. Pois é. Então, assim, é grande, é muito grande. Me parece ser a maior vitória do Corinthians no Allianz Parque. 2 gols de diferença não tinha feito antes, não. Então, Já ganhou um paulista no Allianz Parque. Então, assim, é muito grande. É muito grande o que o Corinthians consegue fazer hoje. Claro, explorando a vantagem numérica, mas explorando algumas fragilidades que o Palmeiras demonstrou. Os 3 gols do confronto, por exemplo, foram em jogadas aéreas. Né? Exatamente. Então, olha como o Corinthians conseguiu trabalhar muito bem nesse tipo de situação. E acho que conseguiu explorar também o desequilíbrio emocional que o Palmeiras mostrou em diversos momentos do jogo de hoje, né? A partir do desequilíbrio do próprio Aníbal, né? Na jogada que a gente pôde observar. E, claro, parabéns ao Corinthians. Há momentos da temporada que significam uma virada de chave. A gente vai ver daqui para frente o que isso vai representar. Mas me parece muito claro, né, até mesmo pela maneira que a gente viu ali os jogadores se reunindo no meio do campo, comemorando, vibrando muito, o ambiente pode mudar. Alguma coisa diferente pode se transformar ali dentro. E sobre o ambiente do Palmeiras, assim, já houve muita divisão sobre o trabalho do Abel, sobre como o Abel é percebido, sobre como o futuro do Abel é visto dentro do universo da torcida do Palmeiras. Eu tô curioso para ouvir a entrevista dele. Eu tô curiosíssimo também para saber como é que vai. Porque hoje foram expulsos os auxiliares, ficou sozinho lá, né? Tá todo mundo expulso ali, porque várias reclamações. Aliás, um jogo rico em expulsões, né? Teve o Aníbal, teve o Emi Martínez também agora no finalzinho do jogo. Teve do banco do Palmeiras 2 expulsões também, enfim. A gente vai falar sobre tudo isso. Fato é, Paulo Calçade, que o Corinthians fez de novo, né? Já tinha feito no Paulista, foi lá e fez de novo. É bom lembrar, hein? 4 confrontos de mata-mata e o Palmeiras não fez um gol no Corinthians nesses 4 confrontos de mata-mata. Boa noite a todos. E tem uma mudança aí, porque houve um momento dessa história de Abel no Palmeiras enfrentando o Corinthians, que o Palmeiras ganhava em Itaquera, ganhava no Allianz, era muito difícil. Esta etapa, vamos falar assim, em 2025, é uma etapa boa para o Corinthians. O Corinthians ganhou na ida no jogo do Paulista lá, e ganhou lá agora novamente. São 2 vitórias no Allianz. Né? E é difícil jogar lá, como é difícil jogar em Itaquera também. E eu vejo assim, tem o jogo em si, que produziu um resultado que ele gera... O que o resultado vai gerar, nós vamos ter que aguardar. A partir da coletiva do Abel. Né? A partir da coletiva. Porque assim, o Abel teve um momento que ele abandonou, né? No jogo. Então, ele, se percebe, ele largou mão, e aí era auxiliar berrando, sentou a galera sendo expulsa de campo e ele parece que ele tinha desistido. E há um descontrole emocional aí que está presente no time e ele vem do banco, vai para o time, do time volta para o banco. Isso é claro. É uma coisa que a gente fala, quer dizer, é um destempero que passa. E hoje o Daronco fez uma boa arbitragem. Um jogo muito difícil de apitar. Sim. Muito difícil de apitar. A expulsão foi corretíssima, o gol, o Bidu, teve nada de anormal ali, mas ali vira um inferno. No banco, o banco vê coisas assim monstruosas que não aconteceram. Isso vai para dentro, o Palmeiras termina com 2 expulsões. E tem a mobilização do Corinthians, é incrível, né? Os Corinthians não conseguem se mobilizar para várias competições ao mesmo tempo. Ele conseguiu se mobilizar para 2 confrontos esse ano. Grande mobilização do Corinthians foi para enfrentar o Palmeiras. Na final do Paulista e agora na Copa do Brasil. O resto foi levando. Por quê? Primeiro, o Corinthians não consegue... Ele tem um 11. Ele não consegue transferir esse 11 para todas as partidas. Sim, não dá. Então, ele conseguiu um baita de um foco com o 11 ideal para esses 2 confrontos.
E aí ele saiu vencedor porque ele tem caras muito decisivos. O Yuri é decisivo, o Memphis, o Carrilho, o Garro, são caras muito importantes. E olha que o trio nem jogou isso tudo hoje, hein? Nem jogou. E só um detalhe, o Palmeiras finalizou 19 vezes, acertou 2. Hugo Souza fez 2 defesas. Foram 5 defesas do Everton. O Corinthians acertou metade dos chutes, 7 de 14. Então, assim, teve um baita mérito do Corinthians e um Palmeiras para a gente analisar aqui também do que está acontecendo e o que pode acontecer ainda. A gente vai destrinchar tudo isso. O Birner estava falando aqui, né? Muita gente comenta, e acho que é correto, poxa, para o Corinthians classificar, passar, conseguir bons resultados, precisa daquele trio ali arrebentando, né? Memphis, Garro e Yuri Alberto. Curioso que o trio não precisou arrebentar, o trio ali até fez um jogo ok, nada demais, e ainda assim o Corinthians consegue vencer o Palmeiras com margem de 2 gols de diferença aí no Allianz. Que era o que o Palmeiras precisava para passar, né? 2 gols de diferença. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean. Muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Mais uma vez, boa noite aos fãs e às fãs do esporte. O jogo a expulsão da Aníbal condiciona muito. Nesse caso, coração quente e cabeça quente. Sim. Não como o treinador gosta e como fez o Palmeiras do Abel ganhar campeonatos, inclusive quando não tinha os melhores elencos, seja a Libertadores, seja o Campeonato Brasileiro. Faz tempo que isso ficou só como uma frase, né? Não é mais uma atitude, né? Eu já vou entrar no Corinthians bem breve. Sim. Para mim, o Palmeiras rende consideravelmente menos do que pode há um bom tempo. O Palmeiras, quando é eliminado pelo Boca, o Abel meio que forçado colocou alguns jogadores mais jovens em campo. O Endrick foi lá e conseguiu uma virada na derrocada do Botafogo do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o Palmeiras. Mas a gente tem que questionar. E eu, para ser bem claro, na época da Libertadores, falei que ele não devia mudar. Defendeu, sim. Mas ele devia ter mudado antes. Sim. O tempo mostrou isso. E ele é o técnico, ele está lá exatamente para isso. Para mim, ano passado, o Palmeiras não rendeu no nível que podia. E até agora, nesse ano, também não. E algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, é óbvio que na construção de jogo e nos confrontos, você ter um atleta a menos, um jogo desse faz a diferença. Mas os 2 gols foram em bola parada. Onde você equipara numericamente. E onde o Palmeiras costumava ser extremamente forte. Na defesa e no ataque. Na defesa e no ataque. Hoje o Palmeiras, ele compete. Ele continua sendo forte. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Palmeiras, mais frio que enxerga o jogo, ele espera um cruzamento hoje com um pouco mais de temor do que ele esperava 2 anos atrás. 3 anos atrás. Menos confiança. 4 anos atrás. Porque o time tem queda de rendimento muito clara. Hoje fica difícil falar, porque sem o Aníbal, obviamente, o time cai. Não fez um jogo ruim até tomar o primeiro gol. Sim. Fez um jogo bom, inclusive contra o Corinthians. Um Corinthians que não surpreende taticamente, porque não tem como surpreender. São os 3 jogadores, os 3 volantes, deixa espaço pelos lados. E a gente fica esperando que eles decidem. O time assim compete e é forte em mata-mata e consegue se mobilizar. Isso chamou a atenção. 4 jogos contra o Palmeiras, não tomou um gol sequer. Pois é. Né? No mata-mata desse ano, estadual. E agora mereceu a classificação, porque o Palmeiras errou, porque o Corinthians foi bem defensivamente e segue na competição o time que tem dívidas e não aquele que gastou mais de 700 milhões em contratações contando ano passado e esse ano. Curioso isso, né? Jean Oddi, boa noite para você também. Cara, como que a gente pode analisar? É claro, aí é Copa do Brasil, teve a questão do Campeonato Paulista, mas olhando, a gente falava 11 com 11 ali, é muito parelho, é muito pau a pau. Mas o Corinthians parece que nesses confrontos ele sempre consegue algo a mais. Eu não sei se é a mobilização. O Corinthians parece que tem algo a mais, parece que quer mais. Não é que o Palmeiras não queira, mas parece que quer mais do que o Palmeiras, parece que é diferente. Como é que você analisa essa eliminação do Palmeiras e principalmente essa classificação do Corinthians? O que o Corinthians tem que nesse momento o Palmeiras não tem? Vamos por aí. Então, boa noite, William, boa noite a todos. Bom, primeiro que eu acho que assim, o momento todo e o que essa eliminação vai causar ou não, como disse Calçade, a gente vai ver ainda. Claro. Eu acho que tem a ver com um acúmulo de coisas, né? E com um acúmulo de confrontos mesmo contra o Corinthians, não especificamente o jogo de hoje, né? Que foi um jogo condicionado pela expulsão do Aníbal. Eu acho que assim, na hora que você pega os 4 confrontos e vê que, acho que assim, nos 3 anteriores, os jogos foram muito parelhos mesmo. E talvez não fossem para ser tão parelhos assim.
Eu até acho que assim, o Corinthians tem um bom time titular, mas se você imaginar que nos segundos tempos, o Palmeiras sempre tem muito mais condição de manter um alto nível dentro de campo. E nos outros tinha o Estevão. Nos outros tinha o Estevão, enfim. Mas tudo bem, mas agora tinha jogadores que não tinha nos outros. Eu nem acho que aquele fosse mais forte do que o de agora. Mas eu acho que assim, foram jogos muito parelhos. E isso, de uma maneira ou de outra, é mérito do Corinthians. Não dá muito para discutir. O fato dos jogos terem sido jogos com muito pouca coisa criada era positivo para o Corinthians. Porque era normal que fosse assim e que o Corinthians eventualmente jogasse por uma bola como jogou na final do Campeonato Estadual e fez esse gol na partida, o gol que acabou dando título na partida no Allianz Parque. A mesma coisa se deu, eu acho, no jogo na Neoquímica Arena, no jogo de ida. Foi um jogo muito parelho que, ok, o Corinthians venceu, poderia até ter terminado empatado, mas, de novo, os jogos serem parelhos já é mérito do Corinthians. Isso é verdade. Porque o Palmeiras tem mais elenco. Eu até falei da última vez que acho que se olhar os quartetos titulares, talvez até o do Corinthians seja melhor, mas aí você olha para o banco, o Palmeiras tira do banco hoje o Rafael Veiga, tira o Felipe Anderson, o próprio Flaco Lopes, enfim, eu acho que então assim, o Palmeiras teria condições de jogar 90 minutos em mais alto nível. Então, óbvio que tem, acho que demérito de um lado e mérito do outro. A questão da mobilização, eu acho legal destacar o aspecto positivo do Corinthians. Quer dizer, o quanto o Corinthians, de fato, né, e o Calçado falou disso, consegue, né, nesses jogos, ter uma postura que também você não vai conseguir ter na temporada inteira no Brasil. Não dá. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Depois vamos falar do Flamengo, que trocou porque tinha que trocar e tudo mais. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal. Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Ele passou do tom. Puxa lá, não é, o pessoal fez figurinha pedindo cabeça quente, ironizando a cabeça fria. Então o pessoal pediu cabeça quente, pediu faca nos dentes, pediu vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão, que são coisas que em 2025 com VAR você não pode mais fazer. Quer dizer, muitas das estratégias que o Filipão, brilhante à época, usava, não são mais utilizáveis hoje em dia. Então, o outro lá que se tornou celebridade, e aí tem muito a ver não também... Não dá pra colocar na conta da torcida. Não, Abner, ninguém está colocando na conta do torcedor. O que eu estou dizendo é que no Brasil... Tinha um clima. No Brasil se exalta muito, às vezes, times que perdem dentro de campo, porque não jogaram bola, porque não criaram, porque não conseguiram produzir ofensivamente, vira sempre... a postura. A postura faltou e arruma um culpado. Sempre faltou chegar chegando, faltou brigar, faltou dar porrada. Mas é competitivo, tem sido competitivo todos os jogos. E sempre é guerreiro. Este não é o problema do Palmeiras. E sempre foi guerreiro. O meu ponto é esse. Este não é o problema do Palmeiras. Quando as pessoas passam a semana toda pedindo... Algo que não é o problema? Algo que não é o problema, pra ter cabeça quente, pra dar porrada, pra chegar chegando. Não era o problema. O problema do Palmeiras é que não tá conseguindo criar o quanto ele deveria criar com esses jogadores. Então é muito mais um problema de ordem de encaixe de jogo e tudo mais, do que sempre sair, eu ia dizer, o cara que se tornou celebridade levando Nutella na porta do CT, como se o problema fosse esse. Não, eu sinceramente não consigo ver isso. Isso se aplica ao Palmeiras e se aplica a uma série de times, né? Que sempre quando vem a derrota, a derrota nunca é porque o outro jogou mais ou porque você jogou menos. É sempre porque o outro quis ganhar, teve vontade e você não teve vontade. Você imagina mesmo que os caras do Palmeiras não queriam ganhar esse jogo? Claro que queriam. Que faltava vontade, seja no jogo de ida ou seja no jogo de volta. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa parar também de sempre atribuir a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de raça, derrotas que são frutos, muitas vezes, da falta de futebol. E não da falta de desejo, de vontade, e do mérito do outro, como tudo mais. Claro, a falta de futebol. E a falta de futebol, você pode permitir que o outro jogue, você pode não jogar. Mas eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a bola e para o futebol e para o que acontece dentro de campo e parar de achar que o futebol se ganha. Porque esse já é um problema também
né, do que eu falava durante a semana, do que a gente não tem de futebol dentro de campo, quando é o tempo todo na pressão. Cara, o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense hoje, no primeiro tempo, parecia uma piada. Querer ganhar, queria, mas aqui é Corinthians. Respeite o seu pai. 4 confrontos esse ano, nenhum gol das Pepas. Corinthians, vamos esquecer dívida, vamos esquecer tudo. Hoje é comemorar. E os porquinhos já criticando o Abel, mandando o Abel para aquele lugar, o Abel aplaudindo. Que noite maravilhosa. Mas é isso, se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.